Olá, meus irmãos, graças a Deus nós estamos aqui com vocês mais uma vez, tirando dúvidas, falando da palavra de Deus, esse quadro abençoado que é feito pelos irmãos aí que nos assistem, obrigado à audiência. E nós vamos estar respondendo uma pergunta que foi nos enviada em um comentário, uma pergunta bem difícil. Vamos lá, Anderson Jacó, eu acho que é Cardoso, eu não sei aqui, não aparece aqui o restante do nome, mas é o Anderson Jacó. Ele pergunta assim, ele perguntou pra gente... em um vídeo, eu vou deixar o vídeo que ele fez a pergunta aqui no card para você assistir. Se é pecado guardar foto de pessoas que já morreram. A gente já gravou esse vídeo, assiste aí se você quiser saber a nossa opinião. E ele perguntou assim, gostaria muito que me respondesse uma dúvida. Eu era membro de um ministério que o pastor do ministério morreu. Aí alguns membros se reuniram e fizeram um banner do pastor que fica estampado na entrada da igreja, do lado de dentro do templo, ele escreveu. Para mim isso é idolatria, mas me responde aí, por favor, a nossa opinião. Então esse é o nosso Tirando Dúvidas de hoje, né? Homenagens, banners, bustos, fotos a pessoas que já morreram. É errado? Esse é o nosso Tirando Dúvidas. Pois é, então veja só, guardar foto de uma pessoa que já morreu não é pecado, mesmo porque você vai estar lembrando dessa pessoa, né? Por exemplo, teus pais, teus avós, mas você não vai adorar essas fotos, você vai deixar guardado em um álbum, em uma caixinha, em alguma coisa assim. Você não vai estar adorando, então não é pecado. Se adorar, se ficar olhando diretamente, continuamente, né, e chorando, e saudade, aí a coisa já muda de figura, aí já é errado. Mas, com relação a essa pergunta, fica difícil para nós respondermos, porque nós não sabemos qual foi a intenção dessas pessoas que fizeram esse banner. Mas, primeiro vamos ler o que está em Romanos 11, 36. Olha só, diz o seguinte. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, aqui está se referindo a Jesus. O único que deve ser adorado e glorificado é Jesus, né? Deus nas três pessoas da Santíssima Trindade. Então, é Jesus. Aqui está se referindo ao Filho, a Jesus. E o que eu posso dizer, então, a respeito desse banner, por eu não conhecer as pessoas, por eu não conhecer a igreja, eu não faria isso, né? E não recomendo fazer. Se quer fazer não digo uma homenagem, mas deixar gravado na história da igreja, pode colocar uma foto no escritório da igreja, junto se teve outros demais pastores que já passaram antes dele e também já morreram. Então se coloca, né, fotos de pessoas importantes da história da igreja, dessa igreja no caso. Agora, colocar na entrada da igreja aí já remete mesmo para a idolatria. Então eu não concordo, porque como lemos aqui, só a Jesus a glória eternamente. Amém. Então, de repente a pessoa que fez disse não, mas foi só uma homenagem, não é para adorar. Mas, veja só, esse mesmo, né, que nos mandou a pergunta, essa mesma pessoa que nos mandou a pergunta, desculpa, eu não lembro o nome agora, Anderson, ele já teve esse pensamento, né, de que aquilo ali poderia ser uma idolatria. Então, com certeza, alguns mais também puderam ter esse pensamento. Então, essa ideia levou alguém a discordar, a pensar e, quem sabe, até alguém a pecar. Então, eu não acho correto. Quer guardar a lembrança, é claro, do pastor que passou, que foi importante para essa igreja, mas coloca num lugar fora do lugar de adoração, no escritório, em uma sala, alguma coisa assim. Agora,
vamos dizer assim, no local, no culto, na igreja, eu não recomendo. Porque aí, como esse nosso colaborador aí do vídeo, pensou, outros também devem ter pensado a mesma coisa. Então, eu não recomendo. E a mesma coisa, então, quando se faz uma estátua, um busto, né, de alguém, também não recomendo. Se só a Jesus deve ser dada a glória, e ele disse que dele não deve ter imagem, nem dele, então por que fazer dos outros? Né? E mesmo porque isso remete à história romana, né, que eram feitas imagens, estátuas dos imperadores e que eram adorados. Então isso, para cristão, eu acredito que não combina. Quer guardar uma lembrança? Guarda num lugar reservado, não no lugar de culto. Então tá aí, gente. Essa é a nossa opinião. Você tem total direito de discordar ou de concordar. Enfim, né? Às vezes o cristão ele tem um costume um pouco feio, que é se ofender por ser discordado. Né? Então, se a gente discordou de você nesse ou outro assunto, não se ofenda. Ouvir a opinião, às vezes, contrária, nos enriquece. Então, essa é a nossa opinião referente a esse assunto. Eu agradeço aí ao Anderson que fez essa pergunta, eu agradeço a todos os irmãos que têm deixado comentários aqui. Eu convido você a deixar teu comentário aqui, uma pergunta conveniente sobre o assunto e bíblica. É claro que a gente vai estar respondendo, porque isso nos abençoa. Você está gerando assunto aqui no nosso canal. Então eu agradeço a todos. Convido você a clicar aqui em Banda Seres, Seres. Você pode conhecer o conteúdo aí geral aí aqui do nosso canal no YouTube. Muito obrigado por você que assistiu até o final. Deus abençoe.